Gravando, presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Iniciamos hoje o biênio 2026-2027 do Tribunal de Impostos e Taxas da oitava Câmara Julgadora. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2026. Estão presentes a sessão de julgamento Isabel Mil, Dr. Carlos Henrique Martins, Dr. Carlos Lag, Dr. Flávio Matsumoto e Dr. Felipe Valença, representante fiscal. Registro também a presença da doutora Maria Alice para a realização de sustentação oral e acompanhamento do julgamento. Antes de iniciar a sessão, eu gostaria de agradecer a todos, dizer que é uma honra estar com todos, compor esta Câmara. Doutor Flávio, que eu acredito que é o primeiro mandato dele como efetivo, seja muito bem-vindo. Doutor Carlos, que nunca trabalhamos assim diretamente, trabalhamos aí, acho que em algumas oportunidades. No passado não tão distante, né? O doutor Carlos andou lembrando aí que fazia não sei quanto tempo. Eu lembro disso, assim, hoje não faz tanto tempo, assim. Alguns anos, né, presidente? Alguns anos. E doutor Slag, que já trabalhamos juntos, também é uma honra. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo. Esteja preparado, porque essa Câmara normalmente costuma produzir bastante, então esteja bem preparado. Então, bem-vindo a todos e vamos, então, iniciar a sessão. Vamos começar pelo processo 5036-196. Herbalife é um recurso de ofício, processo de minha relatoria. Doutora Maria Alice, eu vou fazer... Maria Aline, me perdoe. Imagina. Eu vou fazer uma breve apresentação do caso e depois eu já passo a palavra para a senhora, direto. E em seguida, salvo se a representação quiser fazer alguma manifestação antes, porque se trata aqui de um recurso de ofício. Mas eu vou fazer uma breve apresentação do caso e em seguida eu abro a palavra para a representação para a senhora, tá bom? Tá ótimo. Bom, aqui é uma acusação de falta de pagamento de imposto, é uma única acusação de falta de pagamento de imposto na qualidade de substituto tributário, relativamente a operações realizadas por vendedores porta a porta. São consultores independentes pensados de inscrição no cadastro de contribuintes neste estado. O fisco juntou aqui uma série de documentos e dentre esses documentos, plano de vendas e marketing e normas de conduta, como um dos importantes documentos aqui para demonstrar as acusações. A autuada, no decorrer aqui da instrução, ela foi notificada, prestar esclarecimentos, ofereceu defesa, ofereceu documentos, e este auto de infração, por fim, ele foi julgado improcedente pela primeira instância. Então, estamos aqui com recurso de ofício. Antes de passar a palavra, acho que é o quanto basta para entender o caso. E representação, prefere falar depois ou antes? Depois, presidente. Tá bom. Obrigado. Então, doutora Maria Aline, com a palavra. Obrigada, presidente. Cumprimento a todos aqui presentes. Bom, eu pretendo ser breve, tá? O caso, ele é simples, embora seja muito específico, né? Porque ele trata da legislação que é aplicável às operações praticadas no mercado porta a porta, né? Então, não é algo que é muito tratado aqui nesse tribunal. E a matéria, ela já foi analisada em algumas situações pelo tribunal. Ano passado, especificamente num caso que tem a Herbalife como parte, né, como contribuinte, e nessa oportunidade, se eu não me engano, foi na primeira Câmara, o entendimento do tribunal não foi por unanimidade, mas ele restou favorável à empresa, tá? Então, o auto de infração, ele discute a atribuição de responsabilidade
a condição de substituta tributária, né, da Herbalife, com base no artigo 288, então o fiscal ele desqualificou a forma pela qual a Herbalife tributou as operações dela, né, que foi pelo artigo 426A do regulamento, querendo aplicar o 288, que trata especificamente das empresas que atuam no mercado porta a porta, como é o caso da Herbalife. Só que como foi muito bem delimitado pelo julgador de primeira instância, o artigo 288, ele contém, né, uma condição, um elemento essencial que não está presente no presente caso. O parágrafo 3º do 288, ele estabelece de forma clara e expressa que, para sua aplicação, é imprescindível a existência prévia de um regime especial. Esse regime especial, ele não existe, isso é incontroverso, é reconhecido pelo fiscal, e inclusive também está ali delimitado na decisão de primeira instância. E, portanto, não existe aí uma condição elementar para a aplicação da substituição tributária nos termos do que pretende a fiscalização. Tá? Então, nesse caso, inclusive, ficou evidente uma impropriedade por parte do agente fiscal, porque ele mesmo reconhece a necessidade desse regime especial, e se ele entende que é necessário, ele deveria ter feito um regime especial de ofício, né, que tem legislação própria no regulamento do ICMS em São Paulo, que é o 489 e seguintes, né? Só que, ao invés dele se valer do recurso do regime especial de ofício, ele quis fazer da autuação fiscal esse regime especial de ofício. Isso não foi validado pela decisão de primeiro grau, tá? E na manifestação da representação fiscal no passado, foi dito que, na verdade, a solicitação do regime especial era uma obrigação do contribuinte, mas isso não está sendo dito na legislação. E, assim, se não fosse obrigatória a existência prévia de um regime especial, o parágrafo 3º ele não teria razão de existir. E esse foi o ponto fundamental da decisão da primeira Câmara no ano passado, né? E foi muito debatida essa questão, e por maioria foi definido que, de fato, o artigo 3º ele tem que ser respeitado, ele tem uma razão para existir, né? E a legislação de São Paulo, ela tem mecanismos para que o fiscal aplique o regime especial de ofício se ele entender isso como correto. Outro ponto que eu queria deixar claro é, a Herbalife, ela não fez a tributação das operações dela com base no 288, só que ela fez a tributação da operação com base no 426A. Então, não é que as operações não foram tributadas, né, como quis fazer crer o fiscal. A única diferença é o regime de tributação que foi aplicado. Então, esse é o ponto fundamental dessa defesa, e, com base nesse argumento, é que a gente espera que o recurso de ofício não seja provido. De todo modo, caso essa Câmara não acolha, ou desculpa, que dê provimento ao recurso de ofício no mérito principal, existem vários argumentos subsidiários autônomos que precisam ser analisados, ou, no mínimo, que sejam remetidos autos para primeiro grau para novo julgamento. Existem uma série de impropriedades que foram praticadas na constituição do crédito tributário, seja em relação à ilegalidade do arbitramento que o fiscal usou. Então, ele pegou listas de preços que são divulgadas pelos consultores, né, não pela Herbalife. Então, esses preços que ele praticou para firmar a base de cálculo, eles são totalmente irreais, assim, eles nem representam os preços que são praticados pela empresa. A portaria CAT 48, que regulamentou o artigo 288 na Cefaz, ela contém MVAs aplicáveis aos produtos da Herbalife. Ele podia ter aplicado esses MVAs, só que ele não fez isso. Não bastasse isso, né, essa total impropriedade que inflou demais a base de cálculo. Existem regulamentos de ICMS que foram promovidos por um estabelecimento da Herbalife que não foram considerados pela fiscalização, né, quando você olha a operação como um todo. E outro ponto, existem operações de transferência entre estabelecimentos que também foram tributadas, o que a gente sabe é totalmente indevido, seja pelo julgado do STF e até pelo posicionamento que já está sendo adotado por esse tribunal. Então, eu agradeço a atenção, esses eram os pontos que eu queria destacar, e obrigada. Doutora, cumprimento pela sustentação oral e pela objetividade. Representação? Bom dia, presidente. Na verdade, assim, por hora, eu gostaria só de endossar o que a gente já trouxe em sede de recurso de parecer e recurso de ofício, especialmente o parágrafo 3º do artigo 288, que diz, nosso entendimento diz expressamente que a atribuição da responsabilidade será efetivada mediante regime especial, que deverá
ser solicitada pelo responsável tributário, impondo a obrigação aqui nesse aspecto. Mas é isso. Por hora, eu vou aguardar um pouco mais de debates. E obrigado, presidente. Tá bem, muito obrigada, viu, representação. Doutora, deixa eu só perguntar uma coisa. Esse processo que a doutora está se referindo, que a doutora está falando que é a primeira Câmara, é aquele que foi julgado na. Deixa eu ver, acho que foi quarta Câmara, será? Que foi julgado pela doutora Maria. Foi vista, acho que da doutora Maria do Rosário. A Maria do Rosário participou, sim, ela pediu vista também. Então, é quarta Câmara, porque eu até achei que desculpa. tinha mais um na primeira, porque eu fui procurar, né? E eu achei que tinha mais um, então é esse da quarta Câmara, tá? Doutora, Oi? desculpa pela interrupção. Perdão. Teve um outro da Herbalife, se não me engano, ontem, mas só que foi retirado de pauta, pelo que eu vi. Sim. Se a doutora Maria... É isso mesmo? Acho que foi isso, né? Né, Tá certo. na verdade, são vários casos que têm a São os mesma casos. discussão, só que o de ontem, por conta de uma questão técnica, foi tirado de Aham. pauta, mas esse é um outro caso ainda. Então, esse Tá já foi certo. julgado e transitou em julgado, inclusive, já encerrou no administrativo. Tá, bom, vamos lá. Acho que, como todos perceberam, não é um processo tão simples assim, né? Tem uma discussão. Aliás, a doutora Marialine, eu nunca vi a doutora trazer um processo que seja mais simples, né? A doutora gosta de desafios. Então, eu não me lembro, doutora. Não foi a doutora que trouxe uma vez um processo que tinha mais de 3 milhões de páginas? Ah, sim, da Herbalife também, É sim, inesquecível esse processo, doutora. Bom, exato. vamos lá, doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ser o mais objetiva possível na leitura do voto, porque a doutora terá depois acesso à íntegra desse voto quando ele for publicado. Tá. Esse voto já foi dado conhecimento antecipado aqui para os demais, então eu vou tentar ser breve aqui. Então, aqui é um recurso de ofício contra a decisão que cancelou a exigência de CMS por substituição tributária, com fundamento na ausência de regime especial que atribuísse à autuada a condição de substituta tributária nos termos do artigo 288. Então, aqui os principais, e de forma bem reduzida, os principais pontos aqui do recurso de ofício seria o seguinte, que a decisão de primeira instância errou ao considerar o regime especial uma condição para a cobrança do imposto, que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST, no caso de vendas porta a porta, está estabelecido diretamente na Lei 6374 e no artigo 288, que a solicitação no regime especial prevista no artigo 288 é um dever do contribuinte e não uma faculdade do fisco. A omissão da empresa em solicitar o regime não poderá isentá-la da obrigação tributária, que a ação da fiscalização de arbitrar a base de cálculo do imposto foi totalmente legal e justificada. O fundamento para arbitramento é o artigo 493, que autoriza, quando há fundada suspeita, que os documentos fiscais não reflitam o preço real. E a própria sistemática de venda da empresa gera essa fundada suspeita, pois o preço de venda ao revendedor não é o mesmo preço pago ao consumidor final. Por fim, que o arbitramento é uma prerrogativa do fiscal para apurar o valor real do imposto devido e que a metodologia utilizada, preços de mercado deflacionados pelo IPCA, é um procedimento válido para reconstituir a base de cálculo. Bom, eu transcrevi aqui um longo trecho da decisão que ela fundamentou a parte central aqui do fundamento para cancelamento desse auto de infração, do item 22 até o item 28, que eu peço licença para não cansá-los. E sigo. A questão posta a julgamento é de alta complexidade, não se resolve pela mera verificação formal da existência de um regime especial. As questões postas em julgamento demandam uma reflexão apurada. Com a devida vênia ao nobre julgador monocrático, a decisão recorrida deixou de apreciar com a devida profundidade toda a matéria envolvida, ao se ater unicamente à ausência de um regime especial para fulminar a autuação, ignorando a densa argumentação fática jurídica constituída pela autoridade fiscal. Analisando a inicial, é possível verificar que o cerne da controvérsia não é a existência do ato, mas a interpretação da norma que o exige.
O evidente debate proposto pela fiscalização e do qual a decisão a qual se esquivou reside em definir que a natureza jurídica do regime especial, está prevista lá no artigo 288, seria uma condição de eficácia para o nascimento da obrigação de substituir, o fundamento da decisão recorrida ou de um dever instrumental do contribuinte, cuja atividade já o enquadra como responsável tributário. Uma análise atenta do relatório circunstanciado revela que a autuação se ampara em uma interpretação teleológica e sistemática da norma, sustentando que a responsabilidade da autuada nasce do fato gerador material, seu modelo de negócio, que consiste na venda porta a porta por meio de uma vasta rede de revendedores autônomos não inscritos. Isso é uma discussão que tem lá, foram vários documentos juntados com a inicial e a abordagem desse tema é muito superficial na decisão. Para a fiscalização, este modelo, por sua própria natureza, dificulta ou impede a tributação na ponta da cadeia. Então, eu faço aqui alguns... eu trago aqui alguns pontos da fiscalização, que na ponta da cadeia, que é a venda do consumidor final, atraindo a regra de responsabilidade por substituição para o topo da cadeia, a empresa fornecedora, como forma de garantir a arrecadação e evitar a evasão fiscal. Nessa linha de raciocínio, o regime especial não seria o ato que cria a obrigação, mas o instrumento que disciplina o seu cumprimento. A ausência de regime não afastaria a responsabilidade, mas, ao contrário, configuraria a própria missão do contribuinte, que, ao se enquadrar no fato gerador material, teria o dever de buscar sua regularização perante o fisco. A decisão de primeira instância, aí eu também trago aqui 3 pontos do que ela fala, ela se limita a falar da ausência do regime, da ausência do regime especial. Então, e nesse ponto, ela deixou de se manifestar sobre a caracterização do modelo de negócio da autuada, que isso vem bem descrito lá no relatório circunstanciado, a caracterização do modelo de negócio da autuada como fato gerador autônomo da responsabilidade por substituição tributária, desculpa, veio aqui pronto. Substituição tributária, interpretação do artigo 2, do parágrafo 3º do artigo 288, como norma que impõe um dever instrumental ao contribuinte, e a impossibilidade de a contribuinte se beneficiar da própria omissão em não buscar a celebração do regime especial para se eximir do pagamento. No entanto, não há como avançar na análise das questões acima destacadas em toda essa complexa matéria fático-probatória, pois implicaria em supressão de instância, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. É imperativo que o juiz de primeiro grau, que tem a competência originária para analisar todos os fatos, se manifeste expressamente sobre a tese construída pela fiscalização e rebatida pelo contribuinte. Então, diante dessa complexidade, a minha proposta aqui, que está lá no item 18 do voto, eu não vou determinar, eu entendo que não é o caso de complemento de julgado. Eu entendo que a decisão deve ser anulada e uma nova deve ser proferida, porque assim, como são vários pontos, várias questões aí que envolvem essa matéria, me parece que determinar um retorno para complemento de julgado poderia limitar uma nova decisão. Então, como aqui a proposta é que realmente todos esses argumentos sejam analisados, essa é a minha proposta de voto aí no final, que então eu voto pelo provimento do recurso de ofício, anulando a decisão anterior, determinando o retorno dos autos para uma nova decisão, e que, então, desta forma, as demais questões suscitadas aqui no recurso de ofício, elas ficam prejudicadas diante da anulação da decisão. Então, em resumo, esse é meu voto.
Devolvo a palavra de novo para a representação e depois fica aberta a palavra para os demais. Presidente, analisando o voto, de fato, houve supressão de algumas análises da decisão de primeira instância. Enfim, a representação fiscal não se opõe à nulidade da decisão ocorrida para que os autos voltem e sejam analisados na sua inteireza. E ainda que especificamente não tenha, o pedido principal do parecer de recurso de ofício da representação fiscal é pela restabelecimento integral do auto de infração, pelo provimento do ofício, do recurso de ofício para o restabelecimento integral. Mas o recurso de ofício, ele tem a finalidade de devolver na integralidade a matéria para a Câmara. Então, assim, de acordo com o entendimento da Câmara, se prevalecer esse entendimento de que, de fato, a decisão recorrida não se manifestou sobre toda a abrangência do auto de infração e sobre a complexidade dos temas trazidos pela fiscalização e rebatidos pela autuada, a representação fiscal não se opõe a que os autos voltem e que seja analisada novamente essa questão. Obrigado, presidente. Obrigada, representação. Bom, eu deixo então a palavra aberta aos demais, doutor Carlos, doutor Vinícius, doutor Silag, fica aberta a palavra enquanto eu faço o registro aqui dos votos, do voto. Presidente, eu estou de acordo com o voto, muito bem colocado. Eu concordo que existem algumas lacunas que realmente tem que ser, o processo tem que ser colocado à instância qual. Então, eu vou acompanhá-lo no voto. Obrigada, doutor Carlos. Bom dia a todos. Só quero registrar que desculpem, uma grande satisfação que eu inicio mais um biênio, né, e é um privilégio estar na companhia de todos vocês, né, com os quais eu já tive a oportunidade de trabalhar, a doutora Isabel, doutor Carlos Henrique, doutor Vinícius, e com os quais sempre tivemos um ambiente cordial e também nunca deixamos, né, quaisquer discussões afetar o lado pessoal e também com os quais sempre aprendi muito e tenho certeza que vou continuar aprendendo, né? Então, estou muito feliz de continuar por mais mandato e na companhia de vocês. E com relação ao processo de julgamento, eu também vou acompanhar o voto da doutora Isabel, inclusive para evitar eventual suspensão de instância, né? E uma vez que não foi adentrado o mérito, então me reservo o direito de falar sobre o mérito também quando eventual retorno do processo para julgamento. Obrigado. Obrigada, doutor Silag. Bom, eu gostaria de agradecer as boas-vindas à doutora Isabel, nosso presidente, ao doutor Carlos Henrique, ao doutor João Carlos e ao doutor Felipe. E espero que eu esteja à altura aqui da 8ª Câmara, nesse biênio que nos espera. Obrigado. E quanto ao julgamento, eu concordo, vou acompanhar o voto muito bem feito da ilustre relatora. Obrigada, doutor Vinícius. Bom, só para registro aqui, eu e o doutor Carlos aqui, nós somos estagiários, viu, doutor Silag e doutor Vinícius? Nós estamos aprendendo, né, doutor Carlos? Com certeza, doutora Isabel. E aproveitando, né, já que todos agradeceram, eu também estou, como diz a doutora presidente, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando conhecimentos, estar com você neste mandato, é uma honra estar com vocês aí, como a gente já havia falado. Então, agradeço veemente a presidente, ao Vinícius, ao João, Felipe, por mais um mandato, principalmente estar na presença de vocês. Desculpe atrapalhar, presidente. Obrigada, doutor Carlos. Bom, o voto já está registrado, então, pela anulação da decisão anterior. Então, quórum. Em votação.
Muito bem. Então, doutora, o processo 536196, a decisão foi anulada para que uma nova seja proferida. Ok, Está bem? muito obrigada. Obrigada, viu, Obrigada, doutora? boa sessão. Tchau, tchau. Obrigada, doutora, para a senhora também. Então, encerrar julgamento. Vamos lá. Bom, não temos mais inscritos, então acho que podemos seguir aí a sequência dos processos, a sequência da pauta. Então, o próximo processo, 5051-1294, RF Comercial Ferramentas, processo de relatoria do Dr. Carlos, é um recurso misto. Deixa eu só conferir aqui, doutor Carlos, se tem mais alguém. Não, não tem mais ninguém, só nós. Então, se quiser fazer um. Presidente, só vou editar aqui rapidamente. Claro. Tá, Quer que passe para o próximo, doutor? Não, pode ser rapidamente. É rapidamente aqui, 2 minutos. Só um minutinho. Espera aí, rapidamente aqui. Será que eu marquei alguns pontos, presidente? É só questão de... Bom, presidente, qualquer coisa eu edito novamente. Vamos lá, rapidamente. Posso iniciar, presidente? Claro. Então tá ótimo. Presidente, o auto é composto de uma infração, e eu vou ler rapidamente, que recebeu no período de setembro de 21 a maio de 2024, mercadorias e documento fiscal, sendo suprestados valores apurados por meio da matéria fiscal nos termos do artigo 509. Infrações relativas à documentação fiscal, entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem, depósito de mercadoria, ainda quando houver prestação de serviço. A inconformada, a empresa autuada apresentou defesas de 14 de 23, a autoridade fiscal rebateu os argumentos de folhas 27 a 30, houve conversão de julgamento e diligências folhas 31 a 33 para que fosse informada a legislação a regência relativas aos índices de valor agregado para o comércio varejista, ferramentas para o exercício de 21 e 24. Foi refeito o demonstrativo aplicando, aqui é uma discussão do IVA, desculpa, nem entrei no mérito, aplicando o IVA correspondente aos respectivos exercícios. Foi elaborado um rascunho demonstrativo do débito fiscal para a realização de ajustes pretendidos. Em resposta à diligência da autoridade fiscal de folhas 37, juntou os cadernos do IVA e ILB dos anos 21, 22 e 23, publicado no início de 2024, onde foi esclarecida a metodologia de apuração dos índices do IVA dos vários setores, os índices apurados para o setor da recorrente, esclarecendo que neste ano ele não foi publicado pela Subsecretaria da Receita Estadual, o caderno IVA e ILB dos anos 22, 23 e 24. Esclareceu ainda para os cálculos demonstrantes mensais para as compras sem notas fiscais foram utilizados IVAs do setor de comércio atacadista, ferragens e ferramenta, que é a discussão do IVA em relação à tipificação, cujos índices são mais elevados do que o comércio varejista, beneficiando assim a recorrente para que o ano de 2024, tendo em vista ainda que não havia sido publicado o IVA daquele ano, foram acrescidos 6 pontos percentuais ao IVA de 23, já que de 22 a 23 foi acréscimo observado. A empresa responde de folhas 48 e 49, questionando quem caberia cumprir as determinações do despacho, converteu o julgamento em diligência. A representação fiscal, folha 51, se manifestou no sentido que não se pode considerar cálculos de folhas 51 e 43 comércio atacadista, pois a recorrente informou que no CADESP que praticava exclusivamente o comércio varejista no período atual. Inclusive, eu coloquei assim, ver descrição do folha esquinada de folha 1. E que entendia que o auto de infração não devia ser modificado, pois a recorrente não comprovou suas alegações a respeito das aquisições das mercadorias justamente com a sua defesa. Decisão de primeira instância foi pela procedência parcial da auto de infração, acatando a aplicação do IVA setorial e adequação da respectiva multa aplicada. Apresentação fiscal. Apresentou parecer de folha 6972, pugnando pelo provimento do recurso de ofício e a reforma de decisão a fim que sejam refeitos demonstrativos, folhas 42 e 45, a aplicação do IVA setorial da atuação da recorrente. A empresa apresentou o recurso ordinário, a representação fiscal apresentou o novo parecer de folhas 91 e 97, em suas contrarrazões, ao recurso ordinário apresentando pela empresa recorrente
pugnando pelo não provimento, mantendo inalterado o auto de infração lavrado. Houve uma nova conversão de julgamento de diligências, folha 100 e 103, que foram refeitos os cálculos do levantamento fiscal utilizando os valores oficiais do IVA do setor varejista, para que todos os anos das operações autuadas. A autoridade fiscal elaborou demonstrativo de cálculo de descompra sem notas fiscais relativas às mercadorias vendidas até maio de 2024, de acordo com o artigo 509 do RIC, utilizando o IVA setorial para cálculo das compras da nota sem notas fiscais, folha 109. A representação fiscal também apresentou folhas 113 e 114, manifestou pelo entendimento no sentido que a diligência foi determinada, foi cumprida, reiterando as suas contras-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo provimento do recurso de ofício. Esse foi o relatório, presidente. E eu posso, alguma dúvida, eu posso seguir pelo voto, presidente? Pode. Vamos lá. Pode. É que eu estou pegando o jeito da Câmara, presidente, né? Primeira sessão, né? Cada caso é um caso, né? Vamos lá. Vou falar do recurso de ofício. O recurso de ofício destaca a conta do presente de auto-infração do KINAI da empresa autuada 47440/01, Comércio Varejista de Ferragem e Ferramentas. A autoridade atuante informou que utilizou o IVA para o setor atacadista e também estimou o IVA para o ano de 2024, acrescentando 6% ao valor do IVA do ano de 23, folhas 37 e 45. Embora a empresa atuada atue no setor varejista, conforme se verifica-se que na comércio varejista, ferragem e ferramentas. Entendo correto o entendimento posado pelo julgador de primeira instância. Eis que, considerando que se trata de levantamento fiscal econômico, em que não se considera os estoques iniciais, final das mercadorias, deve ser exigido um imposto devido utilizando-se o IVA setorial para o cálculo das compras sem notas fiscais, conforme nova demonstrativa trazida aos autos pelo fisco às folhas 42. E por não se tratar de um levantamento fiscal específico, em que é levado em consideração a situação jurídica tributária da mercadoria, sua quantidade e sua origem, bem como o destino dela, também não tem relevância para o KINAI informado pela empresa atuada, por não se afetar o objetivo do presente trabalho fiscal, e, portanto, não deve ser levada em consideração a observância feita pela douta representação fiscal, as folhas 51, acerca da necessidade da utilização do IVA setorial do setor varejista. E tendo correto o IVA do setorial utilizado pela autoridade atuante, ou seja, do setor atacadista, conforme folhas 37. Entendo ainda que a utilização do IVA do setor atacadista beneficia a empresa atuada e que a apuração correta do imposto devido deve ser atuada com a sua utilização do IVA. Desse modo, entendo que os ajustes nos demonstrativos fiscais através da aplicação do IVA setorial são apropriados, devendo ser utilizado o IVA do setor atacadista e correto procedimento da autoridade atuante a produzir o novo demonstrativo. No tocante ao recurso ordinário, preliminarmente, não há que se falar em subsistência do auto de infração, eis que a capitulação das disposições legais infringidas e da multa estão corretas. Ademais, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, contendo a descrição do fato gerador, matéria tributária, o cálculo tributo devido à identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicável nos termos do artigo 142 do CTN. E as infrações foram perfeitamente descritas de forma clara, objetiva, constando o cálculo do ICMS devido no demonstrativo de débito fiscal. Cabe observar ainda que a juntada de novos demonstrativos do valor do débito pelo agente atuante por ocasião de sua manifestação decorreu tão somente em atendimento às diligências, tendo tais demonstrativos sendo submetidos ao contraditório e através de diligências promovidas pelo órgão julgador de forma prévia à sua decisão final, não existindo qualquer nulidade como alega a empresa recorrente. No mérito, as alegações da empresa recorrente também não merecem acolhida, pois a alegação de que o valor das compras seriam 98% das vendas está equivocada, tendo em vista que a proporção entre compras e venda é bem menor, sendo que o valor apurado das compras sem nota fiscal passou de R$ 1.752.833,14 para R$ 1.064.144,61, em função da dedução do valor agregado embutido nos valores à venda, como salienta a representação fiscal em suas contras-razões de folha 94, não se verificando a desproporção alegada. Não pode ser utilizado o IVA de 150%, conforme pleiteado pela empresa atuada, eis que tal índice está completamente fora do IVA do setor atacadista, utilizado no demonstrativo de folhas 42, e a recorrente nada trouxe que pudesse demonstrar que operaria com o IVA de 150%. Neste ponto, como já colocado no julgamento de recurso de ofício, entendo que deve ser utilizado o IVA do setor da atuação da empresa recorrente.
Neste contexto, restou comprovada a infração, não assistindo a razão à empresa corrente. Quanto à alegação da recorrente relativa ao valor básico da multa, aplica-se a súmula 13. Assim, a multa, da qual eu descrevo a súmula 13, assim, a multa é uma penalidade aplicada por descumprimento da obrigação tributária, o principal acessório que visa punir os de acordo com a legislação tributária. Ele discute a questão da taxa Selic. No entanto, a infração se refere ao período de setembro 21 a maio 22, juros de mora residentes principal já estão calculados na taxa Selic, eu coloco, e no final eu decido por conhecer o recurso da Fazenda e do Rio Ordinário, negando-lhes o provimento, presidente, assim como eu voto. Obrigada, doutor Carlos. Parabenizo pelo voto. Representação? Obrigado, presidente. Parabenizo também, doutor Carlos. O relatório é bastante completo. Mas, se me permite, doutor Carlos, só uma observação no final do relatório. Vamos lá. Na parte do parecer da representação fiscal, na verdade, que está ao final do processo, a representação fiscal, ela entende, na verdade, que não foi cumprida a diligência determinada pela Câmara. Porque, assim, só rememorando a sequência de atos, né? Aí, já entrando no mérito também, desculpa, se eu quiser. Imagina, fica à vontade. A sequência de atos, pessoalmente, eu até me alinho ao entendimento inicial da autoridade autuante. Tá. O auto de infração ele foi lavrado, o fisco ele pegou a diferença econômica, né, entre as saídas e as entradas, que foi uma diferença bastante relevante, considerou no levantamento fiscal essa diferença, aplicou a alíquota de 18% sobre tudo. Daí, em sede de manifestação fiscal, depois da apresentação da defesa, o órgão atuante até meio que modificou o entendimento dele, ele enfatizou que esse entendimento é permitido, é possível, é aceito, e é um entendimento que eu até me alinho, porque, enfim, levantamento fiscal, a diferença de levantamento fiscal, a gente nunca sabe a origem, né? Aquele bolo econômico de dinheiro que a gente não sabe de onde veio e cabe ao contribuinte provar. E não foi feita muito prova nesses autos, né? Em termos de quantidade de laudas, de folhas, é pequeno a infração. O contribuinte até se esquivou dessa prova. Então, assim, entendo que até poderia ser mantida a infração tal como lavrada, né? Mas o próprio fiscal atuante optou por reduzir, aplicando o IVA setorial, só que do setor atacadista e não do varejista. E daí a discordância da representação fiscal, desde o início, veio a aplicação do IVA atacadista e não varejista, né? Porque o KNAI do contribuinte é especificamente de comércio, de ferragens, então não há dúvida que ele atua no varejista e não no atacadista. Então, se temos o IVA varejista, esse seria o mais correto para fazer o cálculo em reverso e achar o montante de imposto devido pelo contribuinte. E daí foi nesse sentido que se manifestou a representação fiscal, que de acordo com o entendimento retificado do órgão autuante, digamos assim, quando ele optou por aplicar o IVA, a representação fiscal concordou com a aplicação do IVA, só que ainda assim pede que seja aplicado o IVA varejista, por conta do CADESP, que o contribuinte expressamente declara que ele é do setor do varejo, que é do varejo no atacado. É isso, eu acabei falando de tudo já, desculpa. Acabei avançando no mérito também, mas é isso. Na verdade, e aí, só me permitindo, se você me permite, só para finalizar, esse processo havia sido distribuído na terceira Câmara Julgadora, se não me engano, e na ocasião eles determinaram a conversão de diligência para que o órgão autuante retificasse justamente essa questão do IVA, fizesse um novo cálculo utilizando o IVA varejista e não atacadista. E daí foi encaminhada a diligência, mas no retorno da diligência, a representação fiscal notou que os valores estavam idênticos, ou seja, aparentemente não foi trocado na planilha o IVA varejista pelo atacadista, então ficou essa situação aí. Mas é isso. Então, assim, eu até cheguei a fazer uma manifestação, enfim, se for o caso, eu até junto em sessão, salientando o entendimento da representação por nova conversão dos autos de diligência, na verdade, para que a planilha do fisco seja retificada para a aplicação do IVA varejista, caso o entendimento da Câmara, obviamente, seja pelo IVA varejista e não atacadista. Era isso, prezados. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Obrigada, representação. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. É que eu estou procurando aqui o CADESP, eu ainda não achei. Qual que é a atividade preponderante? Atacadista
ou varejista? Não, ela é varejista. Então, Presidente, é uma discussão, né, presidente? porque ela é atacadista varejista, só varejista. Então, ela é só varejista. Então, É isso? isso que Esse é o fica. ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto, presidente. Vinícius? Desculpa, perdão. Estou tentando localizar aqui o CADESP se eu encontrar. Eu queria acrescentar um detalhe, Hum. que é o seguinte: a autora do feito não foi a decisão de primeiro, não foi o julgador de primeira instância que determinou que deveria ser usado o IVA atacadista ou varejista. Ela enviou ela ou ele, perdão, ela no caso da autora, né, do AIM. O julgador enviou para a autora do AIM para utilizar o IVA no levantamento. A autora do feito decidiu que o IVA atacadista seria o mais adequado e aplicou, e ela falou, eu não tenho, o IVA varejista não foi publicado. Eu entendo que no decorrer daqui do nosso processo, não cabe a informação que tinha à disposição da autora do AIM, naquele momento, IVA atacadista. Não pode aqui no decorrer do processo, aparecer, foi divulgado o IVA varejista, agora vamos usar. E eu acho que é inadequado esse entendimento. Me desculpe a representação fiscal, mas a informação que tem é a que determina o valor do AIM. E, inclusive, a autora do AIM, ela pode, inclusive, dizer, não, eu acho que cabe os 150% de IVA que o contribuinte alegou. Eu dei uma olhada aqui e é realmente isso. Caberia ela, a autora do feito, aplicar isso aí, né? Então, não é uma questão simplesmente do que consta no CADESP ou das atividades que que o contribuinte efetua, mas a informação em termos de IVA que a autora do AIM achou mais adequada naquele momento, e foi feita a diligência de primeira instância, né? Já na diligência de segunda instância, me perdoe o entendimento ali proferido, mas o que foi dito foi, olha, agora já tem o IVA varejista publicado, vamos usar o IVA varejista. Eu discordo veementemente desse entendimento. É só isso que eu queria acrescentar. Então, vamos lá, doutor Carlos, o seu voto é no sentido... Espera um pouquinho, deixa eu só abrir aqui o seu voto, que eu abri um monte de tela, agora já não sei mais onde eu estou. Vamos lá, presidente. O seu voto é no sentido de negou provimento recurso de ofício, Ofício e recurso ordinário, presidente. Ambos os recursos negam provimento. E o KNAI dela, presidente, está no folha Zoom. Comércio varejista está lá. Varejista. Felipe? Se me permite, claro, presidente, doutor Carlos, só para complementar a informação do doutor Vinícius. Então, aparentemente, pelo que eu consigo apreender dos autos, a retificação, digamos assim, de entendimento da auditora que elaborou a auto de infração, ela foi feita em sede de manifestação fiscal, diretamente, não em diligência de primeira instância, por conta das alegações do contribuinte. Enfim, ela aplicou 18% sobre tudo, sobre a diferença inteira. O contribuinte reclama sobre isso, reclama disso, fala assim, olha, não faz o menor sentido, eu tenho meu lucro também, que, enfim, não é tudo a diferença que você tem que tributar. Ela fala assim, tudo bem. Daí, no final, na conclusão dela, ela fala, embora seja a prática usual na Delegacia Tributária da Capital cobrar o ICMS sobre a totalidade da diferença entre as vendas e as compras com notas fiscais, o ilustre julgador possui a discricionariedade de decidir se mantém os valores informados no presente AIM ou se determina alteração para os valores obtidos aplicando o IVA reverso conforme planilha acima. Então, o que ela fez, na verdade, ela se antecipou ao eventual diligência da primeira instância, ela já aplicou
ela já fez os cálculos considerando o IVA, só que ela utilizou o IVA do setor atacadista e não do varejista. Mas ela não explica por quê ela utilizou o atacadista. Ela só utilizou o atacadista. Ela podia ter utilizado o varejista, mas ela decidiu utilizar o atacadista. A única coisa que ela fala é que, assim, ela tinha o conhecimento do IVA atacadista de 2021, 2022, 2023, Exato. mas não tinha ainda de 2024. Então, para o cálculo de 2024, o que ela fez? Ela acrescentou 6 pontos percentuais em relação a 2023, Exato. porque era a média de acréscimo de 2021 para 2022, 2022 para 2023. Então, ela não defende, na verdade, a autuação com base no IVA atacadista e despreza o varejista. Ela só diz assim, olha, eu autuei com base em tudo, mas caso a decisão recorrida para a gente, né, caso a decisão de instância entenda que deve ser utilizado o IVA e não a autuação sobre toda a diferença, está aqui, está nessa planilha, eu utilizei com base nesses valores. E daí a Câmara de Julgamento, por conta do recurso de ofício, aí sim ela falou, não, entendemos que em vez do IVA atacadista deve ser utilizado a varejista por conta do contribuinte pertencer ao varejo e não atacado. E daí foi por isso a conversão de diligência, pelo que eu entendi aqui. Sim. Exatamente, Felipe. Inclusive, ela fala aqui, inclusive, até eu menciono aqui que ela está equivocada, né? O valor da fiscal era 1 milhão e pouco, caiu para 1 milhão e 64, que ela fez a dedução do folha 94. Isso, Isso aí. Doutor Silag está quietinho. Vinícius? Cumprimento o doutor Carlos Henrique pelo voto, né, seu primeiro voto nesse biênio, muito bem elaborado, e cumprimento também pelas intervenções do doutor Felipe e o doutor Vinícius. Aliás, peço desculpas que eu não mencionei na minha fala inicial o doutor Felipe, né, que também integra essa Câmara Julgadora, né. Eu acho que eu nunca trabalhei com ele, mas já vi muitos dos seus pareceres que são realmente muito bem elaborados e ajudam bastante, né, na solução no julgamento. Mas, enfim, eu confesso que eu fiquei em dúvida com relação a esse processo em decorrência da diligência promovida pela terceira Câmara Julgadora, se não seria apropriado converter novamente em diligência para que fossem aplicados os IVAs do setor varejista para todos os anos. Porém, também estou, por outro lado, também entendo válido o entendimento do Dr. Vinícius, no sentido de que a autuação foi feita, digamos, com o IVA atacadista, né? Então, não cabe alterar a autuação no decorrer do julgamento, só não, né? Mas uma vez que se tornaram disponíveis os IVAs varejistas, os valores que não estavam disponíveis por ocasião da lavratura do auto, né? Mas eu fiquei meio em dúvida sobre sugerir uma nova proposta de diligência ou acompanhar o doutor Carlos Henrique, por isso que eu realmente fiquei ouvindo os senhores para chegar a uma conclusão. Eu estou na mesma dúvida, viu, doutor João? Estamos juntos. Porque me parece que, de fato, se fizermos qualquer alteração no decorrer do processo, acho que pode até ser objeto de um pedido de nulidade, não? Exato. Estava pensando exatamente. Eu acho que o doutor Vinícius quer falar, presidente. A palavra. Desculpa, eu não vi a mão aqui. Perdão. Sem problema, presidente. Mas não precisa levantar a mão, pode falar direto, viu? Não precisa levantar a mmão. Perfeito. Eu queria, esqueci até de comentar, mas eu estou acompanhando o voto do doutor relator. E eu entendo que a decisão de primeira instância fez exatamente o que a autora do feito entendia como correto. Certo? Que foi
naquele momento, ela aceitou as considerações da defesa e fez o cálculo. Naquela época não havia ainda o IVA varejista de 2024. Aqui sim, eu entendo que eu dirijo bem da decisão da terceira Câmara, que não é porque houve o cálculo, quando há a publicação de um IVA, é um fato novo. A gente não pode aplicar esse fato novo para recalcular o crédito tributário. Isso aí eu acho que não é possível acontecer mesmo. E as razões da diligência são justamente essas. A folha 102 disse o seguinte: reputo que a FRE autuante usou da melhor técnica que possuía no momento da diligência, pois não havia sido publicado o IVA do ano de 2024. Todavia, atualmente, já com a publicação do IVA 2024, entendo que este deva ser utilizado. Eu discordo porque é o lançamento. O lançamento foi feito com as informações que a FRE autuante entendeu mais adequado. Ela entendeu mais adequado o atacadista do que o varejista. Ela podia entender que seria 150 ou mesmo zero, como é a praxe da delegacia, e ela entendeu o atacadista. Esse é o lançamento. Eu concordo com o voto do Dr. Carlos Henrique. Muito bem feito o voto. É só isso. Só um esclarecimento, se você me permite, é que assim, o lançamento ele foi feito com base na integralidade. Ele não foi feito com base no IVA. O órgão autuante entendeu que o lançamento era o valor integral da diferença. Ela só ilustrou como é que seria o cálculo se fosse utilizado o IVA. Entendeu? Então, assim, o entendimento da representação fiscal é que, na verdade, o que se fez foi uma redução do auto de infração. Não é um novo lançamento, não é uma modificação de lançamento, a gente não está cobrando mais, a gente está cobrando menos do que o valor total. A gente estava cobrando 18% sobre toda a diferença, e, enfim, aqui não está no relato aqui, mas o que ela cobrou no relato, na lavratura do AIM, foi sobre toda a diferença, né? O PDF dá para perceber isso, e na própria... Acho que no próprio relatório circunstanciado ela fala muito disso. E daí, em sede de manifestação fiscal, não foi nem por determinação do julgador, ela trouxe como exemplo o cálculo considerando o IVA atacado. Então, assim, não é que ela, de antemão, desde o início da lavratura do AIM, falou assim, eu considero que correto é o IVA atacadista, então já estou lavrando auto de infração assim. Na minha percepção, o que a gente está discutindo, né, seria, beleza, vamos aplicar o IVA, ela errou em lavrar o auto de infração com base na diferença integral. A gente tem que aplicar o IVA. Mas qual é o IVA correto? Do atacado ou do varejo? Na minha apreensão da matéria, desse auto de infração, eu acho que a discussão gira em torno disso. E talvez não tanto em relação à modificação de lançamento, porque, de fato, a modificação não foi feita, né? Existe a diferença, o levantamento é o mesmo, a diferença apontada global é a mesma, é que em vez de aplicar 18% sobre tudo, a gente está aplicando 18%, considerando o IVA reverso do atacado, porque foi o que a decisão recorrida decidiu, e não do varejo, que é o que a representação entende como correto. É isso. Obrigado, presidente. Obrigada, viu? Bom, vamos lá. Doutor Carlos vai manter o voto? Vamos manter o voto, presidente. Os mais simples são os mais complicados. Posso, doutora Isabel? Pois não. Não, refletindo melhor e continuando a ouvir os outros colegas, né? Entendo que assim, tendo acompanhado o entendimento do Dr. Vinícius, no sentido de que realmente o auto ele foi lavrado conforme a legislação disponível, vigente naquele momento. Então, acho que não cabe levar em consideração alterações posteriores, né? Enfim, então, nesse sentido, eu vou
acompanhar o doutor Carlos Henrique também. Perfeito. Bom, eu também não tenho outras considerações. Representação quer fazer algum registro formal ou podemos seguir para a votação? Desculpa, presidente. Acho que sim. Na verdade, eu tinha feito meio que a manifestação aqui, eu acho que eu vou acabar juntando. Pode Tá. ser? Claro. Doutor Carlos, o seu voto foi Já está registrado já? Já está registrado, presidente. De fazer solicitação, manifestação. Só um minutinho, deixa eu voltar lá para poder abrir. Concedido. Enquanto a representação faz a juntada, eu vou pedir só um minutinho. Registrado, presidente. Presidente, prefere que eu faça a leitura? Se Pode quiser ser? fazer só um resumo. Na verdade, é só isso que eu estou falando mesmo. Do que eu vim falando aqui. Com a devida haver os entendimentos sendo contrário, a representação estende que, considerando que a atividade do contribuinte, conforme que NAI constante em seu CADESP, refere-se a comércio varejista de ferragens e ferramentas, não haveria motivos para que o imposto devido pela atuária seja calculado com base no IVA atacadista, como entendeu a decisão incorrida, e não no IVA varejista. Assim, tendo em vista que a planilha utilizada pelo órgão atuante para o cálculo devido se baseou no IVA atacadista e que insere de cumprimento de diligência, conforme determinado pela colenda terceira Câmara Julgadora. O órgão atuante acabou por não recalcular o IVA com base no setor varejista. Conforme bem destacado pelo parecer da representação, entendemos que os autos merecem ser novamente encaminhados em diligência para que o órgão atuante retifique os cálculos, enfim, com base no setor varejista. Obrigado, presidente. Está sem som, presidente. Perdão, é a força do hábito. Desculpa. Então, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício conhecido e não provido. Bom, vamos para o próximo. 50.53.134, Sucesso Campos Sales, Alto Posto, processo relatoria do Dr. Silag, é um recurso misto. Dr. Silag, não temos inscritos. Se quiser fazer um resumo do caso.
Obrigado. Só que eu vou ter que ler trechos do voto, porque tem vários detalhes, né? Bom, é um recurso misto, entendendo duas acusações. Uma é de recebimento de mercadorias combustíveis sem documentação fiscal, conforme apurado por meio de levantamento fiscal específico, e a outra acusação é de falta de pagamento do ICMS relativo a operações de saídas de combustíveis do estabelecimento sem emissão de documentos, apurado também por meio de levantamento fiscal. A decisão de primeira instância julgou o auto de infração parcialmente procedente, afastando os subitens 1.1 e 2.1 devido à decadência e excluindo um dos responsáveis solidários, o senhor Fábio Vanderlei da Silva Gomes. E apenas observo que ambos a autuada e os responsáveis solidários apresentaram a defesa conjunta. Inicialmente, examino as questões preliminares com relação à alegação de nulidade da decisão recorrida por contradição, porque o auto de infração teria fundamentado a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais para justificar as perdas, enquanto que a julgadora tributária teria utilizado como razão de decidir a necessidade de escrituração de documentos fiscais, tendo não caber razão à autuada, uma vez que verifica-se que a decisão singular descreveu adequadamente as infrações, objeto da auto de infração, e trouxe fundamentos corretos e suficientes, conforme se constata a partir dos excertos que eu reproduzo no meu voto, destacando os itens 35, 36 e 59 da decisão recorrida. Assim, eu entendo que não resta dúvida de que a decisão de primeira instância identificou as condutas infracionais, na medida em que não foram emitidas e, consequentemente, tampouco escrituradas, notas fiscais referentes às alegadas perdas de mercadorias entradas no estabelecimento autuado. E, portanto, eu afasto essa preliminar. Com relação à alegação de decadência parcial dos itens 1 e 2, entendo que também não prospera a alegação. No caso, para o período anterior a 16 de janeiro de 2020, nos termos do artigo 150 do parágrafo 4º do CTN, conforme alegado. Salienta-se que, para os casos em que a falta de pagamento do imposto é apurada por levantamento fiscal, os termos da súmula número 15 desse tribunal, deve ser aplicada a regra decadencial do artigo 173, inciso 1 do CTN, quando a falta de pagamento é apurada pelo método do levantamento fiscal, conforme o artigo 509 do regulamento do ICMS, e, nesse sentido, aplicando-se a regra do artigo 173, inciso 1, no presente auto de infração, a medida preparatória constitui-se na notificação recebida pela recorrente em 1º de novembro de 2024, e para o exercício de 2018, com base na súmula número 15 do Tribunal, o prazo decadencial tem início em 1º de janeiro de 2020, verificando-se o seu termo em 31 de dezembro de 2024. Portanto, eu afasto a alegação de decadência dos créditos relativos aos subitens 1.1 e 2.1 do DDF. Com relação ao mérito, já falei do que se tratam as acusações, e conforme o relatório circunstanciado, observa-se que o trabalho fiscal teve origem em denúncia enviada pela Delegacia Policial de Araras, tendo sido realizado o levantamento fiscal nos termos do artigo 509 do regulamento, no qual foram constatadas diferenças quantitativas nas entradas e saídas de combustíveis. E notificada a esclarecer as diferenças apuradas, a contribuinte apenas apresentou valores referentes a perdas de combustíveis por diversas causas, as quais não foram acolhidas pelo fisco, por falta de documentação de suporte, conforme prescreve a legislação. A recorrente alega ser ilegítima a cobrança de imposto sobre as diferenças apuradas nas entradas e saídas de combustíveis, uma vez que as perdas decorrentes da volatilidade dos produtos não constituiriam fato gerador.
Porém, a Fazenda Estadual não questiona a ocorrência de perdas das mercadorias, combustíveis, em função da evaporação, armazenagem e outras razões. No entanto, essas perdas devem ser comprovadas e registradas na escrituração fiscal digital, conforme a legislação. Nesse sentido, a resposta à consulta tributária 17.836 de 2018 estabelece que as perdas devem ser informadas à Fazenda Estadual por meio da emissão e escrituração de notas fiscais, acobertando a baixa das mercadorias. Acrescenta-se que o artigo 125, inciso 6, alineado do Regulamento do ICMS, determina a emissão de nota fiscal nos casos em que a mercadoria entrada no estabelecimento para industrialização ou comercialização vier a perecer ou se deteriorar, que são precisamente os casos verificados no presente auto de infração. Eu trago no meu voto essa resposta à consulta tributária e digo que não prospera também a argumentação de que seria vedada a emissão de nota fiscal para justificar perdas com base no artigo 204 do regulamento e na resposta à consulta tributária número 2.296 de 2013. Dispositivo regulamentar 204 tem a sua aplicação excepcionada nas hipóteses expressamente previstas na legislação do IPI e do ICMS, e o artigo 125 do regulamento do ICMS teve acrescentado em sua redação o inciso 6, a linha A partir de 1º de janeiro de 2016, afastando, portanto, a aplicação do artigo 204 aos casos de perdas de mercadorias decorrentes das mais variadas causas. E a resposta à consulta número 2.296 igualmente deixou de assistir à autuada, considerando-se que as respostas da consulta tributária trazem ao final do texto o seguinte alerta, abre aspas, a resposta à consulta tributária aproveita ao consulente nos termos da legislação vigente e deve se atentar para eventuais alterações da legislação tributária, que é o que ocorreu no presente caso. Assim, eu entendo que restam comprovadas e caracterizadas as infrações apontadas no auto de infração. Com relação à responsabilidade solidária, a recorrente contesta a responsabilidade imputada aos senhores Walker Jorge Paulo e Fábio Vanderlei da Silva Gomes, devido à ausência de documentos a comprovar a presença dos requisitos presentes no artigo 135 do CTN. Alega inexistir nos autos provas de que ambos teriam agido com excesso de poderes ou infração à lei, a contrato social ou ao estatuto da empresa. E acrescenta que nenhum dos solidários administravam ou geriam o estabelecimento autuado à época das operações objeto do auto, uma vez que o estabelecimento havia sido arrendado. Mas entendo que não se sustentam as alegações. O documento de arrendamento do estabelecimento foi firmado em 28 de novembro de 2019, pelo prazo de 60 meses, com termo inicial em 29 de novembro de 2019 e final em 28 de novembro de 2024. Pense que as operações compreendidas pelo auto de infração abrangem o período de 2018 a 2020. E destaca-se que os solidários não comunicaram à Secretaria da Fazenda as alterações havidas nos dados declarados anteriormente, no caso, o alegado contrato de arrendamento, conforme dispõe o artigo 25, inciso 1 do regulamento. E tampouco fizeram registrar na Junta Comercial do Estado de São Paulo o mencionado contrato de arrendamento, conforme prevê o artigo 1144 do Código Civil. Se diz que o contrato particular tem validade entre as partes, não produzindo efeitos, porém, quanto às obrigações tributárias, e o artigo 123 do CTN dispõe que as convenções entre particulares não são oponíveis à fazenda pública. Destaca-se que no CADESP consta que o senhor Walker Jorge Paulo é sócio administrador, detendo 99% do capital da empresa. Conforme o inquérito policial que embasa o presente auto, a fraude perpetrada envolve diversos postos de combustível e diversas pessoas, tratando-se de crime de organização criminosa e crime contra as relações de consumo, conforme consta do expediente emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, as folhas 20.999. Sobressai que nos postos de combustível vinculados ao Sr. Walker, relacionados no inquérito policial, as folhas tais, assim como na consulta ao CADESP, folha tal, constam do quadro societário também o Sr. Fábio Vanderlei da Silva Gomes. Não pode ser olvidado que o Sr. Fábio é ex-funcionário do Sr. Walker.
Resta comprovado que a despeito de o senhor Fábio não deter a condição de sócio administrador da empresa autuada no CADESP, figurando apenas como sócio, ele participou do quadro societário, juntamente com o Sr. Walker, de muitos dos estabelecimentos envolvidos na fraude estruturada desvendada e, portanto, é inequívoco que o Sr. Fábio tinha conhecimento da forma fraudulenta com que as empresas operavam, tendo participado no referido esquema. Invoca-se ainda o artigo 9º da Lei 6.374, de 89, de acordo com o qual são solidariamente responsáveis pelo imposto devido as pessoas que têm interesse comum na situação que dê origem à obrigação principal e todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. Esses termos, entendo que deva ser mantida a responsabilidade solidária dos senhores Walker Jorge Paulo e Fábio Vanderlei da Silva Gomes. Em relação a outras questões preliminares, também não há que falar na confiscatoriedade da multa aplicada, uma vez que essa matéria não é discutida nesse tribunal, por expressa vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Não cabe também a alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito de aplicação da multa, matéria já sedimentada nesse tribunal, conforme a súmula número 13 de 2018. Também não prospera o pleito pelo cancelamento das multas combinadas, em conformidade com o artigo 527-A do regulamento. O dispositivo regulamentar tem como um de seus critérios objetivos para a aplicação do benefício que a infração não implique a falta de pagamento do imposto, como se verifica no presente caso, em ambas as acusações. Portanto, diante do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe o provimento, e conheço e provejo o recurso de ofício para reformar a decisão recorrida, restabelecendo as exigências dos subitens 1.1 e 2.1 do demonstrativo do débito fiscal e a responsabilidade solidária do senhor Fábio Vanderlei da Silva Gomes. Portanto, fica mantido integralmente o auto de infração original. É como voto. Doutor João, parabenizo pelo voto, pela análise. Representação? Obrigado, presidente. Não, nada a acrescentar. Realmente, o auto de infração acho que está bem baseado nas provas, até a questão da responsabilidade solidária, que já foi discutida em outro auto de infração também, porque, enfim, acho que essa denúncia, esse inquérito policial acabou gerando autos de infrações distintos. Mas nada a acrescentar. Obrigado, presidente. Obrigada, representação. Palavra aberta, doutor Carlos, doutor Vinícius. Presidente, quero parabenizar o doutor João pelo belo voto externado, muito bem colocado, bem explícito, bem colocado. Eu concordo com a representação, concordo com o doutor João. Realmente um auto, pelo que se diz, já vem com muitos fatores interessantes, né? Vamos falar assim, já vem com muitas situações. E eu estava com dúvida em relação à questão um pouco aí da questão da solidariedade. Eu vi o voto da decisão da primeira instância, né? Somente a decisão de Bauru, né? Porque Bauru é sempre, não desmerecendo, mas ela é a mais exigente, né? Excluiu o senhor Fábio. O senhor Walker, eu concordo em relação a que ele era 99%, ele tinha 99% da sociedade, mas depois, lendo o voto bem colocado do Dr. João, realmente me convenci e vou acompanhá-lo, presidente. Perfeito, obrigada, doutor Carlos. Eu vou acompanhar o muito bem elaborado voto do doutor relator. As dúvidas que o doutor Carlos Henrique tinha eram as minhas também, e eu, seguindo o voto do relator, eu fui dar uma olhada no boletim de ocorrência, e pelo boletim de ocorrência não tem como afastar a solidariedade do senhor Fábio. Ele tem a descrição da participação dele na investigação ainda, mas é a descrição aqui da investigação da polícia. Não é uma mera questão de 1% ou 99% constante no CADESP que vai poder afastar a solidariedade. Acompanho o doutor relator. Obrigada, doutor Vinícius. Essas questões de solidariedade eu sempre olho com bastante
cuidado, porque são pontos muito sensíveis de um auto de infração. Mas nesse caso, acho que está muito bem demonstrado, o doutor Silag acho que foi cirúrgico, então eu também irei acompanhar o voto do doutor, acompanharei o relator. Então, bom, acho que todos falaram. Vou encerrar debates. Fórum. Em votação. Então, vamos lá, o processo 50.53.134, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício conhecido e provido. Muito bem, encerra a votação. Vamos lá. Próximo processo, 50.55.469, Grano Nicolete Comércio Alimentício, processo também de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário. Dr. Silag, também não temos inscritos. Então, fica a seu critério se o senhor quiser fazer um resumo do caso. O voto já foi distribuído. Ok, obrigado. É um recurso ordinário, com 2 acusações, falta de pagamento do imposto por escrituração das notas fiscais de sua emissão com valor do imposto inferior ao destacado nos documentos fiscais de saída e falta de pagamento também do imposto decorrente da entrega de GIAs com indicação do valor do débito do imposto em valor inferior ao escriturado na livro registro de apuração. Esse caso é mais, resumindo, é simples, uma vez que o contribuinte não contesta as acusações. Na verdade, ele limitou-se a contestar questões preliminares referentes à confiscatoriedade da multa aplicada, as multas aplicadas e os juros aplicados. Eu me refiro ao artigo 20 da Lei 3457, que fala que uma vez que os fatos não sejam controvertidos, então reputam-se comprovados. E, no caso, além disso, verifica-se que as infrações efetivamente ocorreram e foram devidamente comprovadas e esclarecidas pelo fisco. Então, falando rapidamente sobre as questões trazidas, né, com relação à confiscatoriedade das multas aplicadas, não se apreciam essas questões nesse tribunal, com base no artigo 28 da Lei 3457, e com relação aos juros de mora, uma vez que os faturadores ocorreram após novembro de 2017, ocorreram, na verdade, nos exercícios de 2020 e 2021, então o sistema utilizado na elaboração da auto-infração já calculou os juros devidamente conforme a taxa Selic, e de acordo com a súmula número 10 desse tribunal. Portanto, diante do exposto, eu conheço e nego o provimento ao recurso ordinário e mantenho integralmente a decisão decorrida. Esse é o meu voto. Doutor Silag, eu gostaria de parabenizá-lo pelo voto e dizer que eu vou pedir para distribuir mais uns 2 processos para o senhor, tá bom? Para compensar. Representação. Obrigado, presidente. De fato, tanto na defesa quanto no recurso ordinário, o contribuinte só teceu alegações sobre taxa Selic e multa, e de confiscatoriedade de multa, né? Nem o 527A, ele alegou. Também não podia, porque é infração de falta de pagamento, mas é isso. Sem observações, presidente. Obrigado. Obrigada. Representação, doutor Carlos, doutor Vinícius. Parabenizar o relator, presidente, muito bem colocado no voto, e acompanhado. Bem colocado, parabéns, João.
vou acompanhar o doutor relator também. Meus parabéns pelo voto muito bem feito. Muito obrigada, doutor Vinícius. Bom, acho que todos falaram. Voto registrado. Curso ordinário conhecido, não provido. Ok. Então, vamos lá. Encerrar debates, quórum. Em votação. Muito bem. Então, vamos lá. O processo 50.55.469, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Essa votação. Encerrar o julgamento. Ok, vamos lá. Próximo processo, 50.56446, Confecções Mafessone, processo de relatoria do Dr. Vinícius, é um recurso ordinário. Dr. Vinícius também não temos inscritos. Então, se o senhor quiser fazer uma apresentação do caso resumida, fica a seu critério, tá bem? Obrigado, presidente. É um caso relativamente simples. A acusação principal e primeira acusação é de falta de pagamento do ICMS, apurado por levantamento fiscal, que envolve operações de remessas de mercadoria para industrialização. Há um segundo item de falta de escrituração de notas fiscais. E, no caso, desde o relatório circunstanciado, o autor do feito fez questão de indicar que essas notas fiscais da acusação de descumprimento de obrigação acessória não foram consideradas, ou, aliás, foram consideradas no levantamento fiscal, mas de modo a serem excluídas em benefício do contribuinte. Tá? E desde a defesa, o contribuinte ele se insurge contra justamente essa lista de notas fiscais que ele entende que não deveriam constar do levantamento fiscal. Ele faz isso em defesa, em sede de defesa, alega que haveria nulidade da decisão de primeira instância por ter se omitido com relação a esse argumento, o que eu refuto. As folhas 500 dos autos, na decisão de primeira instância, é bem claro que o julgador levou em consideração. Eu fiz questão de checar o demonstrativo do fisco e pude perceber as folhas 7 e 8 dos autos, que tem lá uma linha excluindo da cobrança do imposto justamente essas notas fiscais levantadas pelo contribuinte. Por fim, isso do feito também na manifestação fiscal, fez questão de ressaltar expressamente que as notas fiscais listadas pelo contribuinte, independentemente de terem sido escrituradas ou não, foram consideradas e retiradas do levantamento fiscal no sentido de diminuir a cobrança para a autuada. E como a argumentação da autuada foi justamente só no sentido de retirada dessas notas fiscais, ela acabou por confessar o restante da acusação do item 1. As outras argumentações são de violação
aos artigos 23 da Lei 87 de 1996, 112 do CTN, 373, inciso 1 do CPC e artigos 402, 409 e 410 do RICNES. Porém, essas normas não têm relação com o presente caso fático, esse que foi aplicado o artigo 509 do RICNES 2000, que traz presunção de ocorrência de operações tributadas. E o contribuinte não trouxe nenhuma prova em sentido contrário, como já havia dito. O contribuinte não traz alegações de que não houve prejuízo ao fisco, quanto ao item 2, perdão. A autuada traz alegações de que não houve prejuízo ao fisco, não teve vantagem econômica de sua parte, porém, essa conduta, como foi visto, foi necessária a fiscalização buscar esses documentos fiscais não escriturados para fazer o levantamento fiscal. O que gerou dificuldade à fiscalização. Então, esses argumentos não são verdadeiros. E, por fim, a alegação de multa confiscatória, que eu afasto nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, e há também o pedido de limitação dos juros à taxa Selic. E ao analisar o demonstrativo de débito fiscal, percebe-se que os fatos geradores são de 2020 a 2021, quando já estava em vigor a Lei 16.497 de 2017, ou seja, a taxa Selic já está aplicada nos autos. Então, em face do exposto, eu vou conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É assim que eu voto. Doutor Vinícius, cumprimento pelo voto e pela análise. Representação? Nada a acrescentar novamente, presidente. O auto está bem embasado nas provas e no que se refere ao item 2, que é de descumprimento de obrigação acessória, o contribuinte apenas testa ligações em relação à multa, mas não pede relevação nem redução, então essa parte também não é necessária analisar. Obrigado. Perfeito. Doutor Carlos, doutor Vinícius, doutor Silag, com a palavra. Presidente, quero cumprimentar o relator pelo belo voto colocado, muito bem explícito, está bem claro, e vou acompanhar o relator, presidente. Também cumprimento o doutor Vinícius pelo voto, muito bem elaborado, muito bem examinadas todas as questões, e vou acompanhá-lo. Perfeito. Obrigada. Desculpa, o doutor Vinícius é o relator. Bom, diante da... Como é que é? Irregularidade involuntária, eu acompanho o relator sem qualquer outro apontamento. Acho que muito bem demonstrado aqui nos autos, e o voto abordou todas as questões, então eu vou acompanhar. Então, deixe-me ver aqui. Doutor Vinícius, acho que... não, já fez o registro, né? Não fez, não. Não, Pode, por favor, fazer o registro do voto? Agora é a hora da verdade, hein? Vamos lá. Sem áudio. O que seria o registro? Então, vamos lá. É o meu primeiro relatório. Vai aparecer uma tela do seu voto. Bem na parte de baixo, vai aparecer algumas opções. Perfeito. Perfeito. Não há questões antecedentes. Não há questão antecedente. Aí vai abrir em seguida. Perfeito. Isso. Perfeito. Aí tem lá as opções, né? Anular, conhecer,
conhecer parcialmente, aí no caso é conhecido, e depois abre em seguida uma outra Provido. tela Perfeito. e não Perfeito. provido. Checando se eu estou fazendo tudo certinho. Conhecido integralmente com julgamento de mérito, não provido. Ok. Isso. Pronto. Agora sim. Muito bem. Então, vamos lá. Debates encerrados, quórum. Em votação. Muito bem. Então, o processo 55.6446, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Então, encerrar a votação. Encerrar o julgamento. E pauta concluída. Todos encerrados, muito bem. Então, pauta concluída. Gostaria de agradecer novamente aí pelos trabalhos de hoje, pelas discussões que tivemos e que teremos, com certeza. Como sempre, né, doutor Silag, agradeço o empenho e dedicação de todos. E, então, hoje, deixa eu ver se tem mais alguém, não tem mais ninguém, tudo registrado. Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento e peço a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.